Estamos aqui com mais um webinar organizado pelo Lab Marketing. Dessa vez, a gente trouxe uma super convidada, ex-aluna do MBA Marketing, que vai compartilhar com a gente aqui algumas ideias sobre o processo de desenvolvimento de plano de marketing no contexto aí da tecnologia da informação, né? Acho que plano de marketing simboliza, né, aquele momento em que você coloca, né, o pensamento em prática, cria metas, objetivos, né? E é um dos grandes desafios da área de marketing. Mas chegaremos nisso. Antes de a gente começar, só queria apresentar, né, me apresentar. Eu sou Andrés Veloso, coordenador do Lab Marketing, né? Eu estava comentando com a Alessandra que a gente trabalhava com outro nome, outro logo, né? Desde o ano retrasado, aí no começo da pandemia, a gente fez uma mudança geral aí com, né, novo design, novo logo, novo tudo, né? Então, estamos aí já indo para o terceiro ano dentro da FIA, que é uma fundação coordenada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP. Então, todos os coordenadores são professores lá, né, ou da ativa ou aposentados. E a FIA está aí desde os anos 90, né? E no nosso caso, com os cursos de MBA Marketing, Marketing de Serviços, que, né, ao longo desses últimos 3 anos, eu e a professora Cavita, na coordenação do núcleo, a gente, né, com o apoio do Marcos Machado e do Wilderson, a gente foi expandindo os negócios, então a gente criou uma série de cursos de pós-graduação, de extensão, curta duração, cursos EAD, online, ao vivo, então todos os formatos possíveis, e também trabalhando com consultoria e pesquisa de mercado, né? A gente tem 2 turmas que estão para começar amanhã, né? De pós-graduação, uma em marketing, focada em marketing, e outra um curso novo que a gente está lançando agora em Growth. As 2 começam amanhã, assim como um curso de curta duração. Então, reta final aí, quem tiver interesse, é só dar um oi que a gente passa as condições especiais, né? A gente tem um voucher aqui de desconto que a gente sempre oferece para quem participa aí dos nossos webinars, então com isso você consegue um desconto lá na hora de fazer sua matrícula. Então, como eu falei, 5 minutinhos, papum, só para apresentar aqui quem somos, onde estamos, e já passo a palavra aí para a Alessandra, para poder compartilhar aí seus slides. Enquanto ela estiver apresentando, vocês podem mandar as perguntas no chat, que ao final aqui a gente vai, né, trazer os temas que vocês colocaram para a gente discutir. Alessandra, com você, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, professor Andrés. Em primeiro lugar, é uma honra aí participar desse webinar. Agradeço muito a FIA pelo convite, principalmente aí a professora Patrícia, a professora Andrés, a Joana, a Lívia. Deixa eu aqui compartilhar minha apresentação com vocês. Só me avisem se vocês... Está tudo certinho? Estão vendo a apresentação? Tudo certo. Beleza. Então, deixa eu me apresentar um pouco. Eu, como o professor comentou, já fui aluna, né, da FIA. Tenho ótimas memórias, ainda tenho um grupo de amigos da época lá da FIA, eu sou da turma bem antiga, né, turma 23. O professor comentou, não vou falar não, para não revelar a idade, mas não tem problema não, gente. Eu falo isso também, eu trabalho muito com a geração Z, né, na minha equipe, então eu conto alguns fatos assim, históricos, eles falam da minha época, alguma coisa assim, e eles falam assim, nossa, como é que foi? E às vezes eu me sinto assim, nossa, estou ficando velha um pouco, né? Mas faz parte. Eu tenho 28 anos de experiência, eu já trabalhei em vários tipos de segmentos, trabalhei em setor automotivo, fast food, trabalhei em consultoria, mas nos últimos anos da minha carreira eu me dediquei mais ao setor de tecnologia da informação. Eu sou formada em comércio exterior, eu fiz especializações em contabilidade, em tecnologia, e aí acabei migrando para o marketing, que é realmente uma grande paixão. Atualmente eu trabalho numa empresa francesa chamada Dassault Systems. A Dassault é líder mundial no desenvolvimento de soluções de softwares 3D. Então, eu queria começar a minha apresentação, eu não sei o conhecimento da audiência, eu não sei de que setores que estão participando, então eu vou compartilhar aqui algumas premissas para deixar mais ou menos assim, todos na mesma página, porque o setor de tecnologia de informação ele é muito amplo, né? Ele é muito complexo.
e se eu fosse explicar ele todinho no contexto dele, já seria só um webinar só para falar de tecnologia da informação, mas pelo menos um pouco de contexto. Primeiro que, quando a gente fala de setor de tecnologia da informação, a gente tem empresas que são mais focadas no desenvolvimento de software, que é o caso que eu vou apresentar aqui hoje, outras que são de hardware, outsourcing, automação industrial, né, que pode ser robótica, inteligência artificial, consultoria, enfim, tem uma série de empresas dentro desse setor. E isso é importante entender, porque quando eu tento entender o ambiente que eu vou trabalhar, o ambiente que eu vou desenvolver o meu plano de marketing, eu tenho que entender que às vezes eu não tenho só meus concorrentes direto, aqueles concorrentes dentro do segmento de software, né? Dependendo do que acontece no mercado, eu vou competir com o budget das empresas para outras linhas de negócio dentro da tecnologia da informação, né? Vamos pensar, por exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro. As empresas viram o quanto elas tinham que se preparar para cuidar mais da segurança da informação, quando o cloud começou a ser usado, começou a ser desenvolvido. E, por exemplo, pandemia agora, que aconteceu recentemente, como as empresas tiveram de uma hora para outra mudar o seu planejamento, mudar a sua linha de investimento. Então, tudo isso, quando você analisa o seu ambiente para desenvolver o seu plano, você tem que estar preparado, que é um ambiente que muda muito, com uma velocidade muito agressiva. Eu imagino que vocês também passaram situações semelhantes, mas acredite, no setor de tecnologia realmente foi uma loucura para virar a página e tentar se adaptar ao que foi, ao novo normal. É importante também entender que tipo de estrutura que é a sua empresa, né? Ela é uma startup, ela é uma empresa nacional, ela é uma multinacional. Eu falo isso porque eu já trabalhei nesses modelos e eu posso dizer que existe mais ou menos flexibilidade dependendo da estrutura da sua empresa. Se ela é uma multinacional, você tem menos flexibilidade, você tem que fazer o seu plano com certos guidelines que vêm da corporação. Quando a gente também fala de software, é importante entender que tem empresas de software que elas são o que a gente chama no mercado mais de package, né, que é menos customizado. Quando a gente vai fazer uma oferta, no caso de uma solução mais complexa, que ela é mais customizada, muda totalmente a forma que você faz a tua estratégia de marketing, a tua estratégia de comunicação. E também é importante salientar que quando a gente fala de software, a gente tem camadas de software, assim, só para tentar colocar no contexto, né? Você tem softwares que são mais no setor de aplicativos, então, que são desenvolvimento, que estão mais no front-end, mais ligado ao negócio de cada empresa, ou você tem também os softwares que são mais na camada ali de infraestrutura, que é para dar suporte e sustentação para a empresa construir toda a estratégia dela de tecnologia. E tem o middleware que faz a interface entre essas duas pontas. E isso também eu saliento porque dentro do ambiente de competição, dentro do setor de tecnologia, também é um ponto de atenção, porque cada um deles compete também pelo budget de tecnologia do mercado. Então, é importante entender essas camadas, porque também acabam sendo, de certa forma, concorrentes, dependendo da situação do mercado. Tem empresas que têm até linhas para valores definidos no seu budget, porque ele deve gastar com parte de infraestrutura, com parte de softwares mais analíticos, etc. Então, só para dar esse contexto. E aqui eu também falo também um pouco do desafio que você tem como profissional de marketing, de acordo com como vai indo a evolução da sua carreira, né? Então, no caso, como eu sou responsável hoje pela Dassault América Latina, eu cheguei num ponto que eu tenho um reporte internacional. E isso é muito interessante na hora de desenvolver o plano. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiências similares, mas quando eu entrei na Dassault, eu tinha apenas 15 dias de empresa e já era a época de entregar o planejamento, né? Cada geografia tinha que fazer a sua entrega de plano. E por mais que eu fosse uma profissional que eu já tinha uma boa experiência no setor de tecnologia, é óbvio que com 15 dias eu não tenho o domínio do portfólio da empresa, o domínio dos processos. Então, na época, foi curioso porque o pessoal quis me ajudar lá de fora. Eu tinha reporte para os Estados Unidos, uma vice-presidente que era incrível, ela já foi VP da SAP, vice-presidente da IBM, então ela tinha um domínio total de tecnologia. Eu tinha uma CMO na França, que ela também dominava muito, trabalhou no Vale do Silício muito tempo,
mas elas duas não tinham experiência com a América Latina. Né? Então, quando chegou algumas sugestões que eles deram, coloca assim, talvez você possa fazer isso no plano, eu falei, gente, obrigada, mas não vai dar funcionar, porque é importante entender os aspectos culturais que a gente tem. Né? Eu até usei na época esse estudo da Harvard Business Review, que foi muito interessante, que esse artigo ele coloca realmente as diferenças culturais que você tem na hora de fazer negócios. Né? E isso muda muito. Por exemplo, nós na América Latina, de uma forma geral, nós somos mais emocionalmente expressivos. Né? A gente tem até um certo ponto de confronto na hora de fazer negociações, mas é menos do que, por exemplo, que eu tenho do pessoal aqui da França, que hoje é quem eu me reporto. É muito importante entender que existem diferenças na forma que você cria esses relacionamentos. Né? Você tem aqueles que precisam criar essa confiança afetiva com você e outros que é mais cognitiva, racional. Por mais que você fale no B2B, que geralmente a decisão é mais racional, sim, porque são projetos grandes, é um projeto que você precisa envolver valores altos de investimento, então tem que ter toda uma prova de conceito, tem que ter toda uma análise de referências, etc. A gente tem que pensar que do outro lado lá do balcão, quem está, na verdade, é uma pessoa que ela também tem suas decisões emocionais, né? Principalmente pelo risco de colocar a imagem da empresa em algum problema, se algum projeto der errado, o próprio emprego dela, e a gente tem que entender como é que essa abordagem é feita. Tá? Então, no nosso caso, que é uma confiança mais afetiva, eu não chego já direto falando de um projeto, a pessoa precisa me conhecer um pouco melhor. Mesmo quando eu chego com toda a minha campanha, eu estou na última fase, já estou mais próxima do meu cliente-alvo, eu preciso criar alguns relacionamentos com ele antes de chegar a formar mais negócios. Isso tá muito detalhado nesse estudo. Em compensação, tem outros países, nos Estados Unidos, não adianta fazer florear muito, é muito mais preto no branco, vamos mais para uma estratégia de comunicação, uma decisão mais cognitiva. Eu, por exemplo, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos, na época eu não pude aceitar por questões pessoais, e eles me convidaram para cuidar do time de Américas, justamente porque vocês sabem, os Estados Unidos está crescendo a participação da comunidade latina, e eles queriam o meu conhecimento para lidar, como é que a gente faz uma campanha, como é que a gente faz um plano de marketing, tentando entender essa realidade que está mudando lá para os Estados Unidos. Mas, por um outro lado, eu também teria um desafio, porque eu tenho toda uma experiência com o lado mais latino, e teria que entender que lá eu teria também uma parcela da população que é um conhecimento cognitivo. Então, isso aqui é fundamental, principalmente se vocês tiverem os seus stakeholders internos, quando você for vender o seu plano de marketing, é importante vocês estarem preparados, porque eu vejo que tem muitas empresas que elas recebem, às vezes, uma orientação, vamos fazer uma campanha global, né? Vamos tentar otimizar o budget de marketing. Eu já vi comerciais na televisão que não fazem sentido. Eu entendo que às vezes existe esse cenário e eu realmente eu não sou contra ter cópia de best practices. Eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado e entender essas diferenças culturais na hora de desenvolver o plano, tá? Isso é um toque importante. Agora, em relação ao mixed marketing, tá? Também que é um pouquinho que eu preciso salientar aqui algumas diferenças que a gente tem na hora de fazer o nosso plano de marketing. Quando a gente pensa em software, que ele é um produto, vamos dizer assim, mais intangível, apesar que você pode ter uma telinha, você pode mostrar algumas coisinhas, ele é menos físico para a gente trabalhar, né? E quando a gente pensa em IP de produto, por exemplo, muitas vezes não cabe ao marketing certa influência, porque ele vai muito mais para a área de R&D, corporativa, área de pesquisa e desenvolvimento, e é claro que o marketing pode passar os inputs de mercado, análise de mercado, para dar algumas alterações, mas é muito menos parte da estratégia de marketing dentro do contexto aqui de softwares. Preço idem, preço depende. Se você tem uma solução que é mais package, né, que ela tem menos alterações, ok, você pode de repente montar o seu mix de marketing, fazer uma estratégia de valor, de preço, mas não necessariamente para o setor que precisa de uma solução que é customizável, uma solução
que ela depende das necessidades da empresa. Então, isso pode ser muito complexo, pode envolver vários fatores, então também não fica muito como um foco de marketing, mais de uma equipe técnica. Agora, o P de praça, né, o P de ponto de distribuição, sim, aí sim o marketing pode montar a sua estratégia, dependendo, por exemplo, eu cuido aqui de uma geografia que envolve mais países. Eu preciso ver a demanda, eu preciso ver se eu tenho presença física, nem que seja só, não só o nosso escritório, mas qual que é a nossa extensão de parceiros para atender aquela geografia que tem aquela específica demanda. Então, isso sim faz parte da estratégia de marketing, mas essencialmente, vocês vão entender que o meu plano de marketing, ele envolve mais o P de promoção, o P de comunicação, o P de que a gente faz para fazer a empresa ser mais conhecida. Tá? Só para esses esclarecimentos que são adicionais. Bom, eu não vou entrar na receitinha de bolo, de como é que se faz o plano de marketing, né? Porque vocês vão fazer análise mercadológica, vai entrar nos objetivos, vai fazer a segmentação, jornada de compra, porque eu acho que a audiência já deve ter tido já alguma experiência dos passos para se fazer um bom plano de marketing. Mas eu colocaria aqui algumas observações, considerando o meu caso, né, de software, e de fazer parte, por isso que eu expliquei lá naqueles primeiros slides, porque que é importante entender qual que é a estrutura da tua empresa. Então, por exemplo, quando eu vou pensar em fazer os meus objetivos de marketing, eu tenho que entender que eu faço parte de uma multinacional. Então, eu tenho os objetivos corporativos em primeiro plano, esses objetivos depois descem para a geografia, né, o MD, ou o presidente da empresa, ele que vai tentar atender esses objetivos e fazer uma certa tropicalização, porque ele vai ter que entender assim, ok, para eu atender esses objetivos, mas eu também tenho algumas necessidades aqui locais que eu preciso fazer um mix com esses objetivos corporativos. E aí, eu como marketing, entendo esses objetivos, tanto locais quanto da corporação, e faço o meu objetivo de marketing para atender esse conceito, essa amplitude que eu tenho que considerar dentro do meu objetivo, do meu plano. E aí, vale aquela dica, né? Cuidado com a ambição dos teus objetivos, se você não olhar com carinho para o seu capacity plan. Então, quando você quer atender os objetivos, tenha clareza também qual o capacity plan que você tem para atender esses objetivos, para você não falhar aí dentro das expectativas que a empresa toda vai contar com você. Bom, indo para uma parte que eu acho chave quando eu faço o meu plano de marketing, eu diria que a segmentação ela tem um papel muito crítico. Aqui eu tenho que ser realmente cirúrgica na minha definição para a minha estratégia. Então, eu começo primeiro, né, entendendo o contexto de geografia, o contexto de país. O Brasil, vou colocar o Brasil, não vou entrar na questão dos outros países da América Latina, mas o Brasil em si, ele tem uma maturidade para algumas tecnologias, mas para outras, ele fica ainda um pouco atrasado em relação a alguns países que são mais desenvolvidos naquela tecnologia específica. Vamos dar um exemplo. Quando teve, eu não sei quanto vocês estão familiarizados com termos de indústria 4.0, que foi usado muito nos últimos anos, né, que são as fábricas inteligentes. E quando você pensa nesse tipo de tecnologia, quando ela começou, em países como na Alemanha, no Japão, a maturidade da indústria, ela está em um outro patamar. Então, quando você pensa em comunicação, você tem que entender que para chegar aqui no teu território, você tem que olhar e falar, peraí, a minha geografia, ela não está tão madura para aquela tecnologia. Eu tenho que pensar totalmente em redefinir a abordagem, entendendo a realidade local. Isso é um primeiro ponto que você tem que olhar na tua segmentação. Primeiro. Depois, o segundo, eu tenho uma área de inteligência de marketing que vai olhar lá o TAM, né, o que a gente chama de Total Addressable Market, que vai comparar o mercado, como é que a gente está em cada uma das indústrias, qual que está o nível de penetração, qual que é o potencial daqueles segmentos. E eu vou olhar, obviamente, dados de mercado, eu vou olhar como é que está se comportando cada indústria dentro do contexto do nosso território, como é que ela está se desenvolvendo, ela está indo bem economicamente, mas isso não é tudo, porque quando você pensa em indústria, você tem que entender que elas também têm
seus diferentes níveis de maturidade de adoção de tecnologia. Nós da Dassault trabalhamos hoje com 12 segmentos de indústria. E a gente tem que fazer um plano muito detalhado para cada uma das indústrias que a gente vai querer trabalhar, sabe? Os recursos, eles são escassos, a gente tem que definir prioridades para onde a gente vai decidir atuar. E a gente tem que entender que uma empresa, de repente, do varejo, ela não tem a mesma adoção de tecnologia como uma empresa da aeroespacial. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro do seu planejamento. Você tem que olhar que, além também da parte de quebra por indústria, você tem que entender que também existem diferentes níveis de segmentos de empresa, né, de portes de empresa. Por exemplo, você tem as empresas mais de grande porte, os grandes conglomerados econômicos, as multinacionais, você tem as empresas mais de médio porte e, de repente, tem as empresas de pequeno porte. Essas empresas de pequeno porte, a gente tem uma estratégia diferente, uma abordagem, uma tática diferente para abordá-las. Talvez a gente use mais marketing digital aqui, talvez a gente use um pouco mais uma estratégia diferenciada dentro das large enterprises. E dentro do segmento de grandes empresas, tem mais uma quebra. A gente tem que pensar que mesmo quando você escolhe um grupo de uma indústria, você vai, de repente, só para uma empresa específica, essa empresa específica, ela tem um objetivo, né, da organização, mas ela também tem as suas respectivas áreas de negócio, e cada uma delas pode ter os seus respectivos KPIs, que para aquele momento, para ela, para aquela área, tem um assunto, um tema que está mais pesando para ela. Por exemplo, o que você faz de plano estratégico, uma área de manufatura, na hora que você vai abordar uma área de engenharia, é um pouco diferente, uma área de marketing, uma área de finanças. Então, tem mais esse segmento que eu tenho que tomar cuidado. E dentro, obviamente, das organizações, eu tenho que pensar também na persona que eu quero me comunicar. Eu vou falar com um influenciador daquela área, eu vou falar com um tomador de decisão, eu vou falar com o presidente de uma empresa. Para cada um deles, eu tenho que fazer um plano de marketing e estabelecer exatamente o que eu quero e quais os objetivos que eu quero alcançar com cada uma dessas estratégias. Bom, pensando em jornada, né, de compra, quando você está pensando lá no seu plano. Eu usei esse exemplo aqui mais para o caso de uma empresa grande, que, obviamente, para os meus subsegmentos, eu tenho uma estratégia diferente para cada um deles. Quando eu penso, por exemplo, numa estratégia de um grupo, de um segmento, ou para mesmo uma única empresa, que é uma grande organização, eu tenho uma prática de mercado que é muito conhecida no setor de tecnologia, que é a ABM, né, que é o Account Based Marketing, quer dizer, a gente faz o plano de marketing e, às vezes, a gente tem planos específicos por indústria e por empresa. Então, quando você vai pensar nessa jornada de compra, você vai pensar numa empresa, você vai ter todas as suas ferramentas de análise, vai fazer todo o seu plano por um determinado período, né, um ano fiscal, por exemplo, e vai colocar lá quais são os seus objetivos de negócio para você alcançar alcançar suas metas e ter os seus resultados. É um processo que tem que ser muito cuidadoso, porque nós não vendemos algo de impacto de consumo, né? A gente não está falando aqui, não desmerecendo qualquer outro setor, porque eu sei que cada setor tem também lá os seus desafios, mas eu não estou vendendo um desodorante, eu não estou vendendo um carro, eu tenho que pensar que a nossa comunicação não é uma compra imediata, a pessoa, até ela entender o que a gente vende, leva um tempo, precisa ter um nurturing constante para você conseguir fazer com que a empresa entenda o teu propósito de valor, né? Por exemplo, vamos falar de ESG. ESG é um tema que está na mesa de qualquer executivo hoje em dia, né? Não tem quem, depois da pandemia, não esteja falando de ESG. Então, mesmo que você tenha um cliente que já é teu parceiro de negócio, já conhece as tuas soluções, ele já é uma pessoa de uma área que já conhece o que você faz, suponhamos que eu vou falar com um vice-presidente de sustentabilidade. Não necessariamente ele vai entender o que a gente pode oferecer para a área dele. Então, por exemplo, eu posso pegar uma empresa que é no setor de bens de consumo de proteína, está preocupado lá em soluções de drones que vão fazer um mapeamento do campo para ver como é que ele impacta menos a pegada de carbono que ele tem que cumprir. E agora imagina uma empresa de tecnologia. Eu uso, por exemplo, nós usamos na Dassault o que é conhecido no mercado como Virtual Twins, que são gêmeos
digitais. Quer dizer, é uma solução que você faz um gêmeo daquele produto, mas você faz ele totalmente virtual. Vamos dar um outro exemplo. Durante a pandemia, eu lembro de ter lido um artigo de uma empresa que estava testando aerosóis por conta do vírus, etc. E eu lembro que eu li que eles fizeram mais de 1000 protótipos para conseguir fazer aquele teste que eles queriam para desenvolver esse aerosol por conta da pandemia. E vocês imaginem isso. Além do custo de fazer esse protótipo físico, imagine o impacto que ele causa no ambiente. Né? Então, por isso que a gente tem os modelos de fazer essa solução num gêmeo virtual, para você fazer isso totalmente numa forma digital, antes de sair fazendo protótipos físicos. Ou pensem numa grande projeto de engenharia, como aconteceu lá em Barreirinhas, né? uma barragem que você tem, quais os riscos que você tem que fazer de simular toda a parte de engenharia antes de fazer um projeto desse, ou uma ponte dentro de uma cidade que pode cair se o projeto de engenharia não estiver bem feito. Então, tem sérias coisas e consequências que você pode ir para o mundo virtual e impactar melhor o ambiente. Mas imagine passar isso para uma pessoa que não conhece, não está familiarizada com esses termos. Então, não é uma campanha que vai ser matadora, é todo um contexto, é todo um mix de atividades que você faz para realmente conseguir ter a atenção desse público-alvo. Tecnologia e soluções, existem as mais variadas, e às vezes, como eu falei, existem vários concorrentes, não concorrente direto, mas concorrentes que podem ter tecnologias diferenciadas do que você atua, e elas também competem com a atenção daquele executivo. Né? Então, uma startup hoje é uma concorrente, ela pode sair com um produto completamente desenvolvido, que nunca foi visto no mercado, e você tem que estar atento a tudo isso na hora que você desenvolve esses subplanos que você faz dentro do teu plano de marketing. E aí, eu também chamo atenção, no setor de tecnologia, eu acho muito importante ser considerado sempre vai ser para qualquer setor. Você tem que também ter uma parte do teu plano para o seu desenvolvimento de equipe e de parceiros. É óbvio que a gente pode pegar o melhor profissional de marketing do mercado, ele pode saber todas as estratégias, todas as ferramentas, está super formado. Mas dentro do contexto de software, eu tenho que ainda qualificá-lo para ele entender a nossa realidade de indústria. Ele tem que ter um domínio sobre as indústrias que a gente trabalha. O portfólio que eu tenho que é imenso, que tem que exigir um certo treinamento. Então, você tem que dedicar também uma parcela do teu orçamento, do teu plano, e ter uma parte do seu plano dedicada para esse desenvolvimento de equipe, que você almeja de certificação, de conhecimento que esse profissional deve ter, ou até mesmo dos seus parceiros de negócio. Não é só a sua equipe. Que você pode ter lá atrás, os seus objetivos de marketing, ter toda lá uma estratégia, teu mix de marketing, o teu plano tático. E aí teus parceiros não estão preparados para isso. Né? Teus parceiros não estão automatizados, não tem automação digital, não tem conhecimento de certas práticas de marketing, então também considere isso no seu plano para que você seja bem sucedido aí nos seus KPIs, nos seus resultados. Bom, e aí é óbvio que você chega na parte do teu plano que você já fez todas as etapas, já considerou o teu plano tático, e aí é óbvio que chega na parte de ferramentas e controles. Eu, por ser uma empresa de tecnologia, disponho de uma série de infinidade de dashboards que eu controlo totalmente cada parte do meu plano, e com essas informações, com esses controles, eu consigo acertar a rota, né? Se alguma coisa não está funcionando bem, é com esses dashboards, é com essa ferramenta que me ajuda, que eu posso, o plano não tá indo bem, eu olho isso daí, minha equipe sabe bem, semanalmente a gente olha para ver o que a gente tem que ajustar. E aqui uma dica para os meus colegas de marketing, eu diria que, dependendo de eu ser uma profissional de tecnologia, né, uma profissional de marketing, trabalha no setor de tecnologia, poderia ser suspeita para falar, eu acredito que tecnologia é fundamental para qualquer profissional, e vocês, independente, não é do meu setor, mas pode ser qualquer ferramenta, pode ajudar vocês até terem um diferencial competitivo.
Você pode ter soluções que ajudam a desenvolver melhor o teu produto, você pode ter ferramentas que te ajudam no teu marketing digital, você pode ter ferramentas de análise, por exemplo, você pode ter, eu uso algumas ferramentas de alguns players de mercado para ter análise preditiva, para me ajudar a priorizar lá na minha camada de volume, que eu tenho um volume alto de empresas que eu preciso fazer análise. Então, uma dica que eu passo aqui também no teu plano de marketing é para um profissional de marketing atualizado, tenha um conhecimento. Eu sei que é muita informação que chega no mercado, mas eu acho que isso também é uma vantagem competitiva que tem que ter hoje para o profissional de marketing. Bom, estou encerrando aqui a minha apresentação, mas eu tenho alguns pontos para levar para também discutir e mostrar alguns casos, alguns exemplos práticos que eu já usei nas minhas táticas de marketing e algumas considerações. Eu acho que todo profissional de marketing tem um desafio, né? A gente, como profissional de marketing, a gente pensa no curto, no médio, no longo prazo. Embora as organizações queiram cada vez mais resultados mensuráveis de curto prazo. Então, é uma batalha para o profissional de marketing pensar nesse médio, curto prazo, dentro dos objetivos, mas para o setor de tecnologia de informação, para a parte de software, eu acho fundamental pensar numa parte do teu budget no que talvez não seja um resultado de curto prazo, mas seja um resultado importante, que é quem você vai influenciar. Eu penso muito nisso, eu já usei como prática, por exemplo, nós fizemos, isso foi um pouquinho antes da pandemia, foi uma experiência que a gente fez um hackathon com 5 grandes universidades de engenharia. Então, meu público precisa, porque por ser uma solução tão complexa como eu expliquei, quanto antes esse profissional tem contato com essa tecnologia, mais fácil ele vai entender os benefícios do que eu tenho para propor. Então, a gente fez essa dinâmica, foi uma imersão de tecnologia, nós criamos o que a gente chama de playground, uma área com nossos parceiros usando tecnologia, usando manufatura aditiva lá, usando robótica, além das soluções virtuais. Foi uma competição com mais de 40 alunos, e foi até interessante, porque foi antes da pandemia, e nessa época a gente já dava mentoria para eles online. Então, a gente criou um grupo de mentoria para cada um dos grupos das universidades que estavam competindo. O tema na época foi de mobilidade, que era um tema que estava forte naquela época. Então, teve toda essa competição com esses alunos. Eles tiveram na prática que usar a nossa tecnologia para desenvolverem o projeto. E nós também trouxemos nesse dia alguns executivos de mercado, quer dizer, a gente trouxe o vice-presidente de uma empresa do setor automotivo, do setor aéreo, do setor de bens de consumo. Então, quem foi os jurados desse hackathon que nós fizemos foram executivos clientes nossos que também puderam fazer essa troca de experiências, que foi muito enriquecedor para ambos os lados. Essa atividade, inclusive, rendeu um bom resultado de mídia, que foi muito importante para a gente, para a nossa parte de criação de awareness, também foi bem bacana. Eu sempre costumo dizer que de tecnologia, por mais que eu fale que é um mundo mais intangível, eu tenho sorte de trabalhar hoje numa empresa que tem algumas ferramentas que transformam a solução um pouco mais tangível. Quer dizer, quando eu falo de realidade virtual, eu posso mostrar um pouco dessa experiência. E é importante tentar deixar o que você fala mais tangível para a tua audiência. Até combinei com a professora Patrícia, se um dia vocês quiserem, a gente monta lá também uma realidade virtual aí na FIA, para quem nunca viu, nunca teve experiência. Então, você vai entrar, vai ver como é que é o desenho de um carro, como é que é o desenho de uma fábrica num espaço virtual, usando óculos. É muito interessante. Então, você consegue entender como a tecnologia ela é transformadora. Então, você pode falar de smart cities, ou você pode fazer até uma simulação de um coração, né, para você operar, e você pode fazer um gêmeo daquele coração e saber os pontos sensíveis que você pode fazer numa casa de uma operação. Então, é muito enriquecedor o que você tem de coisas para explorar nessa parte. Outra tática que eu já usei dentro do meu plano, por isso que eu posso comentar aqui, a gente trabalha muito com associação de indústria, é muito importante para a gente.
E para deixar mais tangível, a gente participou uma vez com a FEIMEC, que é a maior feira da América Latina de indústrias e equipamentos, para montar uma célula do que seria uma indústria 4.0. Que a gente estava falando muito em conceito e a FEIMEC falou assim, não, vamos montar agora uma experiência real. Então, vamos montar uma célula e mostrar como é que são as etapas dentro de uma fábrica para ela dizer que ela está dentro do contexto de indústria 4.0. Foi um projeto bem interessante, que não foi só da Sofo, tivemos outros players de mercado, e assim você consegue deixar os seus conceitos um pouco mais tangíveis também para a audiência entender os valores que você está passando. Ou outras experiências também, esse aqui foi um caso numa empresa do setor automotivo também, que nós fizemos uma pista de corrida, e a gente montou todo um cenário, contando um storytelling, né, e passando por cada área e colocando as propostas de valor que a gente tinha para oferecer. Então, é isso, eu acho que tem esses exemplos, e também, se eu pudesse colocar uma observação, também deixar um budget para pensar um pouco fora da caixa, né? Também não é fácil, a gente tenta com tantas pressões de resultado, e é muito importante o profissional de marketing entender uma parte do seu plano para dedicar alguma coisa que seja inovador, né? Mesmo que o resultado não venha no curto prazo, é importante se arriscar também, óbvio que não vai colocar uma parcela grande do teu orçamento, mas experimente coisas novas, isso também motiva o time, né? E você precisa ter essas experiências, não se frustre se o resultado não vier no curto prazo, às vezes a audiência não está preparada, demora para amadurecer. Vamos pensar no Van Gogh. O Van Gogh, ele teve seu reconhecimento só depois da morte dele, né? Que ele fez sucesso, mas eu acho que é importante a gente se desafiar para fazer projetos novos. Esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu faz pouco tempo. A gente criou um game que é todo virtual, para uma simulação de negócios. Então, as pessoas participam de um jogo, realmente competindo, e elas são desafiadas a interagir com os personagens que nós criamos, toda uma simulação de uma realidade de negócios, e de acordo com as respostas e a participação deles, eles têm um diagnóstico de como é que eles se comportaram, né? Que pode sair esse relatório dando essa informação de como é que ele ficou posicionado dentro de um ranking com alguns critérios que foram criados e desenvolvidos por nós. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar da minha experiência profissional. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu sou uma profissional que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito de marketing, eu gosto de tecnologia, a gente tem muitos desafios, a sociedade passa por transformações, por crises, mas olhando o meio copo cheio, eu acho que tecnologia, ciência, grandes pensadores têm tudo para fazer a nossa vida ficar mais fácil, melhor, se a gente souber usar bem os recursos. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final da minha apresentação. E aí agora eu passo para o professor André, que deve seguir com a segunda parte do webinar. Muito professor. bem. Beleza, Alessandra, muito obrigado aí pela sua apresentação. Achei incrível, principalmente porque muitas vezes a gente não tem as informações quando vem de uma empresa que trabalha B2B, né? Bens de consumo, tem informação para todo lado. Agora, B2B é um pouco mais difícil você até ter acesso a informações e conhecer esse outro lado. Então, achei super bacana a sua apresentação. Fiz aqui várias anotações. E queria avisar também para quem está assistindo, vocês podem mandar as perguntas aqui no Q&A ou no chat, mas enquanto vocês vão aí pensando nas dúvidas que apareceram, eu fiz aqui algumas anotações e vou já aquecer aqui a Alessandra com algumas dúvidas e reflexões. A primeira delas, pensando assim, um profissional que quer trabalhar, né, nesse contexto que você apresentou, com tecnologia, coisas super avançadas, e a pessoa não tem uma formação em engenharia ou coisas, né, similares, como é que ela se prepara para entrar num setor desses, né? Essa pergunta é muito boa. Não necessariamente eu procuro, aliás, ao contrário, eu não tenho na minha equipe ninguém que é formado na área de engenharia, tá? Eu acho que, obviamente, se você vai trabalhar no setor de tecnologia para consultoria, alguma coisa, você precisa ter esse know-how, porque ele é bem complexo. Para a área de marketing, o que eu preciso é que tenha um profissional, que ele tenha paixão por tecnologia, porque já tive experiência até de trazer estagiários
que eles pensam no glamour do marketing, quero fazer, trabalhar numa agência, não é tão simples, né? Então, se a pessoa ela gosta de tecnologia, ela é um geek, ela é uma pessoa que está sempre atualizada, ela tem paixão por saber de novidades, ela é um candidato ideal para trabalhar em tecnologia. Ela vai usar toda a expertise que ela tem em marketing, ela vai usar toda a experiência que ela vai adquirir numa universidade, num MBA, mas ela precisa também ter essa vocação, porque é tão complexo que se a pessoa não gosta, ela vai ter que discutir marketing com áreas de negócio, que se ela não consegue ter condições de debater com seus pares de outras áreas. Então, é importante a pessoa ter esse soft skill, que é gostar de tecnologia, gostar de se manter bem informado. Isso faz diferença para você ingressar no nosso setor. Imagino, porque com tanta novidade aparecendo, né? Se a pessoa não corre atrás para se antenar das novidades, ela É um não consegue conhecimento discutir, né? Dentro da É um empresa. conhecimento contínuo, e não adianta, você está sempre aprendendo coisas novas, não para de estudar, porque realmente é uma demanda que se faz necessária para a gente. Uhum. A minha segunda questão aqui, eu entendo que vocês precisam, pelo que você apresentou das estratégias, uma parte grande é de eventos, de construir conteúdo, compartilhar coisas. Você não consegue desenvolver esse material só com as pessoas da área de marketing. Você depende também outras áreas da empresa para te ajudar na construção dessas ações de marketing, né? Então, como é que é esse desafio, né? Porque imagino que o pessoal que está desenvolvendo o produto, a parte técnica, ele está tão envolvido em outras coisas que para você tirar ele daqui e falar, não, agora a gente tem que fazer essa ação aqui de marketing, como é que é esse desafio de você lidar com isso dentro da empresa? Olha, eu diria que quando você faz um material de marketing, na área de tecnologia, tem duas questões. Realmente eu preciso da parte da equipe técnica, mas eu já nem só na Dassault, tá? Em outras empresas de tecnologia que eu já trabalhei. Às vezes, quando vem o material do pessoal, vem tão técnico que você fala, nossa, quem vai entender isso? Para a pessoa técnica, quando ela fala com uma outra pessoa técnica do teu cliente, perfeito. É importante que ele entenda o B2B. Né, quando ele vai para a prova de conceito, porque quando eu falei na jornada de compra, né, a gente faz um pouco lá do awareness, quando vai seguindo, vai chegar uma hora que ele vai falar, não só com a área de negócio, ele vai falar com o técnico. Aí eu preciso de uma pessoa que fale a linguagem dele para tirar as dúvidas técnicas dele. Eu preciso desse profissional, mas eu preciso realmente, como marketing, mostrar, falar, pessoal, esse tipo de linguagem não está funcionando. Esse tipo de abordagem não vai criar nenhuma... como eu dei aquele exemplo lá, porque a gente fala muito também com profissional de negócio. Então, por mais que tenha toda uma parte de tecnologia, eu tenho que criar a primeira conexão com um profissional de negócio e eu preciso deixar a comunicação muito mais friendly. Então, ela precisa ser bem trabalhada tanto com marketing em conjunto com o pessoal da área técnica. Sim, é um desafio para cada uma das táticas que a gente faz, mas eu tenho excelentes profissionais da área técnica que já estão tão acostumados a trabalhar com a gente do marketing, que a gente já deu tantos cursos para eles, a gente ajusta também, até às vezes numa palestra que eles têm que fazer, que eles que acabam ficando até experts, estudando também um pouco de marketing, eles até pedem, se é que fica melhor assim, fica melhor assado, e a gente vai trabalhando em conjunto e vai ajustando para ser mais assertivo na forma de comunicar nossas soluções. Uhum, não, com certeza. Às vezes a gente tem, né, no nosso curso de pós-graduação, a gente, muitas vezes, o pessoal da área técnica, assim, engenheiro, né, químico, pessoal que lida com o produto em si, muitas vezes eles buscam os cursos até para entender um pouco mais esse outro lado do marketing, do consumidor, porque isso ajuda até na construção dos produtos, né? Exatamente. É uma troca, né? Com Nós certeza. passamos a nossa expertise e eles passam o deles, e é isso que traz o sucesso para o nosso plano de marketing. Muito bem, minha outra pergunta diz respeito a pegar esse gancho da construção dos produtos, né? Porque se você pegar a literatura tradicional de marketing, fala-se muito que você precisa entender o consumidor, ver as necessidades que ele tem, e aí, com base nisso, você consegue construir propostas de valor e produtos que ele vai querer comprar. Agora, quando você está assim no limiar
né, da tecnologia, criando coisas, muitas vezes você está assim o consumidor nem consegue imaginar o que você está criando no final das contas, né? Então, eu fico imaginando como é que é a questão de você desenvolver ideias de novos produtos, e se vocês apresentam isso num estágio inicial para os potenciais clientes, como um teste de conceito, né? Sim, é super importante isso, né? Como eu vinha colocando na minha apresentação, a gente tem que trazer que é um produto mais intangível para uma realidade mais tangível. E melhor forma de mostrar isso é quando você mostra, olha, tem uma empresa lá nos Estados Unidos, por exemplo, que ela desenvolveu recentemente, ela está colocando células para fazer plantação no espaço. Imagina isso, que projeto sensacional, e aí eles precisam do uso de tecnologia para desenvolver essa célula, como é que tem que fazer isso. Então, quando eu trago os exemplos físicos de clientes que a gente já atendeu, fica mais tangível para os nossos futuros clientes entender onde é que a tecnologia entra nessa parte para ajudar na construção desses novos modelos de negócio, né? E eu estou falando aqui um exemplo prático, né? A gente tem muita satisfação de trabalhar em várias áreas, que a gente conta de alguém que fez um violino diferente por causa de uma produção que ele teve que usar toda uma realidade virtual para tirar o melhor acorde daquele violino, e ele precisa fazer isso, um protótipo, ele vai de repente para uma parte de tecnologia, ou quando você cria cidades inteligentes, ou quando você faz uma solução lá, como eu falei, de um projeto grande de engenharia, você mostra esse projeto feito. Então, existe sim essa forma de mostrar, e o cliente, e quando a gente pensa nosso cliente no final, uma empresa, né? Mas uma empresa vende para o consumidor final. Quando a gente mostra o que ele pode fazer, que a imaginação, a inovação pode trazer coisas até novas para ele desenvolver para os clientes dele, fica mais fácil dele entender o que a nossa proposta de valor. Então, e isso para tecnologia, eu tenho, como eu falei, nós somos uma tecnologia mais de ponta, mais na parte do front-end, na parte de negócios. Mas quando você também traz essa conversa para outros níveis de software, você também consegue tangibilizar, mostrando esses exemplos, usando a realidade de referências que você tem, e aí a empresa consegue visualizar, consegue imaginar o quanto a gente pode ajudar no desenvolvimento de negócios que elas almejem. Não sei se respondi, ficou claro. Aham, com certeza. Acho que esse é um grande desafio, né? Eu estou vendo aqui que a Gisela colocou uma pergunta aqui, né? Como é que você escolheu as universidades onde você ia fazer os hackathons, né? Imagino que aí tem um pano de fundo de tentar entender que tipo de público você está postando para ser o seu futuro funcionário, colaborador ou até cliente, né? Não foi um critério fácil, né? A gente olhou os grandes players, as grandes universidades, né, de engenharia, e começamos a ver quem que tinha aderência com as nossas soluções. Na verdade, a gente gostaria até de fazer um projeto maior, envolver até mais universidades, mas chega um ponto lá que eu falei da mentoria, ia ficar muito complicado, né? A gente teria muitos projetos, chegou uma hora que teve mais universidades depois, mais alunos querendo, eu falei, gente, não dá para colocar mais pessoas, o projeto começa a ficar aquela coisa que eu falei lá no começo, é muito ambicioso, bacana, mas depois seu capacity plan pode dar errado, e aí, em vez de ser um sucesso, pode até te colocar em risco. Então, o critério foram realmente olhar o ranking das universidades que tinham um grupo de engenharia que tinha uma boa reputação. Algumas universidades às vezes nem conseguiam, porque também estavam envolvidos nos projetos, os alunos estão estudando, então não foi tão simples, né? Eu tive que falar com alguns reitores diretamente para entender, para conseguir colocar o projeto sem interromper a grade, né? Porque é a época de prova dos alunos, então foi um projeto aí que levou 6 meses de construção, feito em conjunto com as universidades, com os meus parceiros. Então, esse foi mais ou menos o critério. Foi o critério também da disponibilidade das universidades e o ranking dela no posicionamento das grandes universidades de engenharia do país. Não, com certeza. Nos últimos 2 anos, eu estava no cargo de coordenador da graduação da FEA USP, e volta e meia a gente entrava nesse tipo de questão de fazer uma conexão com as empresas,
porque o pessoal tem muito interesse em ter acesso a alunos de economia, contabilidade, administração, mas é um desafio, né? Porque muitas vezes as disciplinas já estão organizadas, os professores têm na cabeça o que eles vão fazer no semestre. Quando você traz algo fora, às vezes é um desafio você É o desafio para convencer. encaixar. É, mas é algo que é muito importante para a universidade, esse contato com as empresas, porque é um jeito de você trazer o que tem de mais, as grandes novidades, né? Eu vou dizer que teve um dos executivos que nós convidamos para ser avaliador, ele inclusive trouxe a diretora de RH dele para ficar de olho em alguns dos estudantes, e depois ele até ofereceu, falou, dentro dessas apresentações eu vou escolher jovens talentos para a minha empresa, eu estou precisando de profissionais assim. Então é uma oportunidade realmente de colocar esses profissionais também de frente com quem vai contratar eles no futuro. Então foi uma atividade muito enriquecedora mesmo. Não, isso é bacana. Agora, pegando esse lado até de recrutamento, né? Você pensar o perfil das pessoas que vocês costumam contratar, né? Você quer comentar sobre isso? Quais as habilidades que a pessoa pode ter ou deve ter, né? Eu acho que, essencialmente, eu me uso como espelho, né, quando eu quero profissionais que tenham afinidade para trabalhar comigo, principalmente. Eu mudei de áreas, né, eu já trabalhei na área financeira, eu era auditora, e um dia eu tive contato com tecnologia, e eu falei, quero mudar toda a minha carreira. Foi difícil, foi uma decisão difícil, porque eu tive que abrir mão. Já estava num progresso da minha carreira, e eu falei, não, gente, vou largar tudo, porque eu descobri que a minha paixão é marketing, então não vou seguir na área financeira. Eu olho essencialmente, além das habilidades técnicas, eu vou olhar certamente uma boa formação acadêmica, experiência profissional dessa pessoa que queira trabalhar na minha equipe, onde ela já trabalhou, que projetos que ela já entregou, mas essencialmente, nas minhas entrevistas, quem trabalha comigo sabe que eu escolho muito quem tem paixão pelo que faz, porque as outras coisas, elas são ferramentas para você se transformar um grande profissional, mas é importante que tenha afinidade com o negócio. Se você tem gosto pelo que você faz, você tem facilidade de falar com essa linguagem de tecnologia, você tem mais chances de ser bem sucedido nessa área. Então, para mim, é importante que a pessoa tenha, óbvio, os skills técnicos, né? Seja uma pessoa também apaixonada por informações de marketing digital, que é super importante para a gente, tenha os conhecimentos de relatórios, parte técnica, como faz, eu preciso de pessoas que sejam também boas inteligências para a gente fazer coisas novas, mas se ela tiver paixão e afinidade com o tipo de negócio que a gente faz, facilita muito. Então, isso que eu considero essencial na hora de contratar alguém para minha equipe. Muito legal. O que dá para perceber de você falando, Alessandra, é que você mesmo tem uma paixão muito grande pelo que você faz, né? Pelos produtos, pelas possibilidades. Isso transparece na sua fala, é incrível. Muito Porque legal. eu tenho contato com o que as outras empresas estão desenvolvendo, então eu vejo o que a tecnologia, como eu falei, pode transformar. Então, para mim não tem crise. Quando teve pandemia, eu ficava assim, gente, mas tem como fazer, dá para você, se criasse um chat assim, se puder, a gente fica pensando, confabulando na cabeça que tem soluções, mas para ter também vontade, né? Quando você tem situações críticas, você precisa de pessoas com boa vontade para se juntar, para se organizar como sociedade para fazer a coisa acontecer. Então, o que eu espero dos profissionais que trabalham, principalmente no marketing do meu time, é conseguir passar essa mensagem, né? Como a tecnologia pode transformar o mundo, né? De certa forma. Muito, muito bem. A gente está se aproximando aí do nosso final. Acho que essa sua última mensagem de melhorar o mundo é o mais importante, né? A gente, tanto na FIA quanto na USP, na universidade, o nosso objetivo no final é esse, né? O que a gente pode trazer e construir de conhecimento que ajude as pessoas a construírem um Brasil melhor, né? A gente está numa época de eleição e a gente espera que essa eleição, nos diferentes níveis, traga algum nível de mudança que leve o Brasil para frente, né? Antes da gente Exatamente. terminar, queria passar a palavra para você poder dar aí uma última mensagem para o nosso público. Bom, eu acho que eu já falei, não quero nem ser muito repetitiva, né? Mas para vocês que escolheram a profissão de marketing, acho que até minha sobrinha deve estar
participando aí do call, ela também é recém-universitária, e ela está, não sei se a minha influência ou não, ela está começando a seguir um pouco mais para a área do marketing. Tenham realmente paixão pelo que faz, se vocês escolheram essa área, façam realmente com paixão, porque o profissional que se destaca, e eu tenho amigos que são altos executivos dos mais diferentes segmentos, e uma coisa em comum que todos têm é realmente entrar com paixão, porque é uma vida de pressão, é uma vida que vai te exigir muita coisa, muitos dias difíceis de negociação, e você só não joga a toalha se você tiver realmente amor e inspiração pelo que faz. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui no webinar de hoje. Show de bola, concordo plenamente. Se você não tiver alegria naquilo que você está fazendo no dia a dia, que você tem que se estudar, se manter atualizado, fica muito difícil. Então, você tem que ter uma alegria em voltar a se refazer e avançar São horas que você fica longe da família, você viaja, né? Então, é importante ter esse outro lado que te alivie para o seu dia a dia, para você seguir sua jornada. Muito bom, Alessandra. Então, queria terminar aqui agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente fica muito feliz em ter aqui nos nossos webinários, nossos ex-alunos aqui da FIA. Super bacana. O pessoal aqui no chat agradecendo, falando que a apresentação foi ótima, pedindo slides, pedindo gravação, pedindo tudo, né? Então, agradeço a sua presença. Compartilhe aí no chat o nosso próximo evento, que a gente vai falar de digitalização do marketing, que aqui está em linha com o que a gente está falando, né? Uhum. Então, os desafios do futuro. E, Alessandra, no dia que você quiser trazer um roadshow para a FIA, para apresentar os produtos, é só avisar que a gente organiza. Porque Perfeito, fiquei muito empolgado. Muito bom. Certeza, acho que o pessoal vai gostar, é uma experiência bacana para se fazer. Beleza. Muito obrigada, isso, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Muito bom. Boa noite. Boa noite Obrigado, a todos. Olivia. Tchau, tchau. Tchau.